Olá, sejam muito bem-vindos ao Top Educação, time de ótimos professores inclusivos. Eu sou Verusca de Paula. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Down. Nós vamos falar sobre a alfabetização do aluno com síndrome de Down. E esse tema é um tema muito importante. Eu escolhi falar esse tema essa semana, sabe por quê? Porque essa semana é a semana da síndrome de Down. Ontem foi dia 21/3. E a pessoa que tem síndrome de Down, ela tem uma mutação genética que no cromossomo 21, ou seja, ao invés de serem 2 cromossomos, ela tem 3. E aí, por isso, ficou dia 21/3, dia do síndrome de Down. E hoje nós vamos falar especialmente sobre a alfabetização. Gente, a gente sabe que alfabetizar não é tão simples assim. Se fosse tão fácil alfabetizar, as crianças iriam se alfabetizar naturalmente, com muita facilidade, bem rápido. Tanto que uma criança quando ela nasce, ela com alguns meses, poucos meses, ela já começa a ter o desenvolvimento motor, ela já começa a arrastar, a andar, ela já começa a observar tudo que está em volta. Uma criança típica, né? Nós estamos falando aqui de uma criança com desenvolvimento normal e não de uma criança com atraso no desenvolvimento. Então a criança, ela consegue se desenvolver normalmente, ela vai aprendendo, observando. E quando ela chega por volta de 1 ano, inclusive às vezes demora um pouquinho mais, ela começa a falar, mas a alfabetização mesmo, ela só vem a ocorrer mais tarde, por volta de 5, 6 anos naturalmente, dentro da escola, né? De maneira geral acontece nessa fase. E por que demora esse tempo todo? Porque para desenvolver a alfabetização precisa trabalhar uma série de habilidades para que a criança ela possa, enfim, chegar ao processo de alfabetização pronta. Ou seja, quando a criança ela está em desenvolvimento, ela precisa desenvolver um monte de coisas para conseguir alfabetizar. Não é só reconhecer uma letra, reconhecer uma palavrinha e juntar as palavrinhas. Antes disso, ela tem que perceber o som, ela tem que perceber a escrita, ela tem que entender o sentido de palavra, de texto. E isso, para a pessoa com síndrome de Down, é mais difícil. E aí nós vamos falar um pouquinho das características do aluno com síndrome de Down, da pessoa Down. Não vou falar das características físicas, que a gente já sabe de algumas características, né? Tem as características dos olhos, mais puxadinhos, amendoados. Tem até um vídeo meu no canal que eu falo de várias características físicas da pessoa com síndrome de Down. Eu vou falar das outras características que não são físicas. Por exemplo, o aluno com síndrome de Down, ele tem um interesse muito grande pela interação, o que já é muito bom, porque nós temos crianças que não têm interesse na interação, como por exemplo o aluno autista, tem pouca interação. Então fica muito difícil, o professor está trabalhando, ele olha para o aluno e o aluno olha para qualquer lugar, menos para ele. E é muito difícil trabalhar assim. Mas já o aluno com síndrome de Down, ele é um aluno que adora interagir, são super carinhosos, adora interagir, adora participar, fazer amigos. Isso é de maneira geral. Claro que tem pessoas e pessoas como nós, qualquer pessoa, ela tem, às vezes, um temperamento mais calmo, um temperamento mais agitado, mas, de maneira geral, a pessoa com síndrome de Down, ela gosta de interagir. E, para a alfabetização, isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo que vai ajudar no processo de alfabetização é que as pessoas com síndrome de Down, elas têm muita facilidade nesse contato visual que eu falei aqui. Elas gostam de olhar, olham nos olhos. Então, quando você olha para um objeto, ela tenta procurar o objeto que você está olhando. Então, se eu olho para uma bola, ela olha para mim e tenta descobrir para onde que eu estou olhando. Estou olhando para aquela bola. Já o aluno autista, ele já tem dificuldade em fazer esse triângulo aí do olhar, né? Você olha para uma bola e ele não percebe nem para onde você está olhando. Isso também já é muito favorável para alfabetizar o aluno com síndrome de Down. Outra característica é que eles gostam muito da expressão gestual. Eles apontam muito, eles gostam muito de abraçar, eles gostam muito de movimentar as mãos e isso é muito bom. Esse desenvolvimento motor da pessoa com síndrome de Down, muitas vezes ele pode ser um pouco atrasado, porque a pessoa com síndrome de Down, ela pode ter hipotonia. Vocês já repararam pessoas com síndrome de Down que são mais molinhas, né? Os dedinhos são mais curtinhos, então tem uma limitaçãozinha na coordenação motora e às vezes, né,
pode ter um atraso aí para andar, para poder... inclusive, gente, a fala também é um processo motor, onde eu vou colocar a minha língua, que horas que eu vou abrir os lábios, fechar, isso também faz parte do motor. E a pessoa com síndrome de Down, ela tem também um atraso motor associado aí. E falando sobre a comunicação, a pessoa com síndrome de Down ela também pode apresentar, geralmente apresenta um atraso significativo na linguagem. Algumas pessoas com síndrome de Down não desenvolvem a linguagem. Pode acontecer, se ele for, vai depender do nível que ele está, e nós vamos falar do nível daqui a pouquinho. Porque às vezes ele não desenvolve a linguagem. Eu mesmo tive um aluno maravilhoso, uma gracinha, super esperto, mas ele não conseguiu desenvolver a linguagem falada, ele não conseguiu falar de maneira que a gente entendesse. Na cabeça dele ele estava falando, a gente estava entendendo tudo, mas ele usava muitos gestos, ele apontava para se fazer entender. Quando ele não conseguia apontando, ele desenhava, ele mostrava, ele pegava, ele queria se fazer entender. Isso é uma característica muito positiva. E também eles têm uma boa memória visual, eles se lembram das pessoas, lembram dos professores. E se você trabalhar muito bem algumas habilidades visuais com ele, ele vai conseguir lembrar das letras, lembrar das palavras, e isso também é muito bom. Mas tem algumas características que podem atrapalhar um pouquinho no processo de alfabetização do aluno com síndrome de Down. Vamos ver quais são? Eles têm um atraso na aprendizagem. Por que eles têm um atraso na aprendizagem? Porque eles têm deficiência intelectual. Toda pessoa com síndrome de Down, ela tem deficiência intelectual. E nem toda pessoa com deficiência intelectual, ela tem uma síndrome de Down. A gente precisa deixar isso bem claro. Porque às vezes a pessoa acha assim, o fulano, a pessoa ela tem síndrome de Down, mas ela não tem deficiência intelectual, né? Ela tem só um atraso cognitivo. Não. Toda pessoa que tem a síndrome de Down, ela tem associado uma deficiência intelectual. E a deficiência intelectual, ela provoca um atraso no desenvolvimento. E aí vai provocar esse atraso na aprendizagem. Então, para alfabetizar uma criança típica, a gente já precisa de usar um monte de estratégias, de recursos. E se for uma criança com síndrome de Down, mais ainda nós vamos precisar trabalhar várias estratégias para o desenvolvimento dele. Outra característica que eu já até falei é a hipotonia. São crianças que elas têm mais dificuldades na coordenação motora, elas são mais molinhas, né? Elas têm mais dificuldade de manipular objetos, até mesmo na escrita. Então precisa ser trabalhado bastante habilidades motoras com eles. Não só de coordenação motora fina, mas precisa trabalhar muitas habilidades de coordenação motora ampla. Eles precisam pular, precisam rolar, precisam saltar, andar para trás, andar de lado, né? Trabalhar lateralidade. Tudo isso são pré-requisitos para o desenvolvimento da alfabetização. Às vezes a gente pensa que não está associado. Por exemplo, vamos fazer uma brincadeira. A brincadeira aqui é de pular para a direita e para a esquerda. Então, olha o objeto agora. Qual que está à direita e à esquerda? Não trabalhando essa palavra em si na alfabetização direita e esquerda, mas o que está para lá, o que está para cá, o que está para cima, o que está para baixo. Porque isso tudo vai demandar para ele poder conseguir diferenciar as letras. Letras que têm abertura para cima, letras que escrevem para cá. Isso tudo vai ajudar na alfabetização do aluno com síndrome de Down. Na verdade, vai ajudar na alfabetização de qualquer aluno. São habilidades que a gente chama de pré-acadêmicas. São aquelas habilidades que ele precisa desenvolver ainda antes, muito antes de chegar lá no papel e na escrita e na leitura das palavras. Outra característica da pessoa com síndrome de Down, ele tem um atraso na fala, um atraso motor, e ele também tem uma memória auditiva mais debilitada. A pessoa com síndrome de Down, ela pode não se lembrar daquilo que você fala com facilidade. Então, muitas vezes você precisa estar repetindo informações para que ele consiga associar. Tem uma pesquisa, depois eu vou procurar e vou escrever para vocês, que fala que 50% das pessoas com síndrome de Down, elas podem apresentar problemas visuais, tanto é que a gente vê que a maioria usa óculos,
e pode apresentar também problemas auditivos. E aí o problema é que muitas vezes demora para descobrir que a criança tem um problema auditivo ou tem um problema visual, principalmente se ela não souber se expressar verbalmente, dizendo, né, que não está ouvindo direito, se ela não conseguir se expressar. Então, às vezes, o diagnóstico demora muito. E isso também é um problema que atrasa no desenvolvimento, né, na alfabetização do aluno com síndrome de Down. Toda pessoa com síndrome de Down, ela tem deficiência intelectual. E a deficiência intelectual, ela tem níveis. Ela tem nível leve, moderado, severo e grave. O que acontece? Quando a pessoa tem uma deficiência intelectual, significa que ela tem um QI, que é chamado de coeficiente intelectual. O QI dela é abaixo da média. Uma média de QI, um QI normal, ele tem a média de 100. Se a pessoa ela tiver um QI abaixo de 70, se ela tiver 70, 71, ela é limítrofe, ela ainda não, né? Ela tem um QI limítrofe. Mas se ela tiver um QI abaixo de 70 e somado a isso, ela tiver limitações no comportamento adaptativo, ou seja, nos comportamentos que me tornam adaptáveis a conviver em sociedade, a cuidar de mim, né? Cuidar da minha vida, saber escovar os dentes, arrumar uma cama, atravessar uma rua, comprar um pão, utilizar um transporte público, saber se comportar em locais públicos. Tudo isso faz parte de um grupo que são chamados de comportamentos adaptativos. Então, se a pessoa ela tiver um QI abaixo da média e pelo menos 2 limitações no comportamento adaptativo, essa pessoa ela é considerada uma pessoa com deficiência intelectual. Mas dentro dessa deficiência intelectual vai ter níveis. Então ali vai ter nível moderado. Então a pessoa com síndrome de Down de nível moderado, geralmente é aquele que você fala assim, gente, você viu uma pessoa com síndrome de Down que conseguiu passar numa faculdade? Provavelmente, com certeza, na verdade, ele tem uma deficiência intelectual leve, né? Porque ele vai se alfabetizar, ele vai ter dificuldades na alfabetização, mas ele vai conseguir alfabetizar, ele vai conseguir interpretar textos mais simples, ele vai conseguir aprender a matemática, desenvolver cálculos, nada muito complexo, mas ele vai conseguir com apoio, com ajuda, ele vai. Tanto é que tem até uma menina, ela chama Jadi, acho que sim, até tem um vídeo que eu falo sobre ela, que ela é uma modelo, vocês precisam de ver coisa mais linda. Desfilando, ela foi, acho que a única ou uma das primeiras modelos com síndrome de Down a desfilar na São Paulo não, gente, na New York Fashion Week, uma gracinha, e ela tem blog, ela tem site, então ela consegue desenvolver várias habilidades, tem também atores de cinema, tem pessoas aqui no Brasil, tem jornalista com síndrome de Down, tem também assim, a pessoa com a deficiência intelectual que ela é moderado. O moderado, ele vai conseguir alfabetizar, mas não é aquela alfabetização de ler com fluência. Às vezes ele vai ler umas palavras importantes, por exemplo, ele está num supermercado, ele consegue ler que ali é o caixa. Ele chega uma conta de luz, ele sabe que aquilo é uma conta de luz, uma conta de água, né? Se ele for bem trabalhado, não é aquela leitura fluente, mas ele consegue ser alfabetizado com mais dificuldades, às vezes vai levar mais tempo. Porém, a pessoa com deficiência intelectual já severo, muito dificilmente vai conseguir ser alfabetizado. Nesse caso, a pessoa com deficiência intelectual que está num nível severo ou grave, vai ter que trabalhar muitas outras questões que não a alfabetização. E aí fica uma dúvida, o que eu devo fazer? Eu trabalho a alfabetização desse aluno? O que eu vou trabalhar? Comportamento adaptativo ou a alfabetização? Isso é muito importante. Por quê? Imagina que você tem um aluno com síndrome de Down. Ele está dentro da sua sala, mas ele não fica no lugar. Ele desobedece. Ele pega birra toda hora. Ele sai correndo. Deu vontade de fazer xixi. Ele abaixa as calças ali onde ele estiver e vai fazer xixi. Será que essa criança, eu não tenho muitas outras coisas que trabalhar com ela antes ainda da alfabetização? Quantas habilidades ela precisa desenvolver primeiro para depois eu trabalhar a alfabetização? Será que essa criança consegue ficar sentada, prestar atenção, olhar o que você está ensinando? Porque se ela não conseguir prestar atenção, no mínimo, ficar sentada dentro da sala de aula,
prestar atenção em você, saber se comportar no ambiente, né? A gente não tô falando daquela criança engessada que não sai, aquele menino que fica só olhando ali pra professora, que ele não faz. Não tô falando desse aluno. Eu tô falando de um aluno, né, que consiga prestar atenção, pelo menos um pouco, para ser alfabetizado. E não aquele aluno que se perde o tempo todo com birras. A gente sabe, quem trabalha aqui com síndrome de Down, ou conhece uma pessoa com síndrome de Down, sabe que eles fazem muita birra. E, inclusive, gente, se um aluno com síndrome de Down fizer uma birra e ele faz assim, ó, ninguém tira do chão. Pode chamar um guindaste que vai ficar cravado ali no chão. É birra da pesada. Então, esse aluno, você precisa trabalhar muito com ele. Trabalhar para ele saber se comportar no ambiente, para ele como que ele vai ficar dentro da sala de aula, lidando com essas questões. Então, muitas vezes o professor ele precisa ver o que o aluno precisa aprender primeiro. Se hoje para ele é mais importante ele aprender o alfabeto, ou é mais importante ele dentro da escola aprender a utilizar o banheiro. E não ficar, né, tipo assim, deu vontade de fazer xixi, ele sai da sala, ele bota o piu-piu pra fora e faz ali mesmo. O que é mais importante nesse momento? Então, nesse momento, é isso que eu chamo, gente, de adaptação curricular. Tem gente que pensa que a adaptação curricular é simplesmente uma escada, né, e uma rampa pro cadeirante. Ou adaptação curricular é simplesmente um banheiro em que possa entrar uma cadeira de rodas. Não, não é só isso, não, é isso também. Existem adaptações curriculares que você vai fazer para o seu aluno ter acesso ao currículo, ou seja, ao que está sendo ensinado em sala de aula. Então, o aluno com a deficiência intelectual, ele necessita. Não tem como você fazer a inclusão de um aluno com deficiência intelectual se você não fizer uma adaptação curricular. O que seria essa adaptação curricular para o seu aluno com síndrome de Down? O que ele precisa aprender hoje? É urgente para ele. Ele precisa hoje aprender a se locomover pelos ambientes da escola. Então, nesse momento, eu vou ensinar isso para ele. Tem gente que pensa também que a adaptação curricular seu aluno tem síndrome de Down, às vezes ele está lá no segundo, no terceiro ano, numa turma que já está alfabetizada e seu aluno não está alfabetizado. Você precisa trabalhar a alfabetização com ele. Aí a turma está toda trabalhando lá, produção de texto, interpretação, trabalhando geografia, mas ele não entende aquele conteúdo. Aí sabe o que faz? Aí eu vou lá na educação infantil, eu vou pegar uma massinha de modelar, eu vou pegar uma tinta e vou dar para ele trabalhar. Então a turma toda trabalhando aquele conteúdo de geografia, mas ele está ali só na massinha de modelar, totalmente desconectado com a aula que está sendo dada. E isso não é adaptação curricular. Então, vou dar um exemplo. Se você estiver trabalhando geografia, o seu aluno com síndrome de Down não consegue acompanhar aquele texto, ele ainda não está alfabetizado. Você pode trabalhar a massinha que você pegou, imagina, que você pegou lá na educação infantil nesse momento? Posso, mas dentro do contexto da geografia. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar, faz de conta que eu estou... vamos imaginar que você está trabalhando ali relevo. Então, você vai trabalhar relevo com massinha. Vamos fazer aqui um morro. Olha aqui, olha uma ponte. Trabalhando relevo. Nesse momento, você está fazendo a adaptação para que ele possa ter acesso ao currículo. Então, a alfabetização, ela é importante, sim. Mas o que o aluno precisa aprender antes de chegar ao momento dessa alfabetização? Então, a gente chama de pré-requisitos fundamentais. E aí, um dos pré-requisitos fundamentais é o pré-requisito comportamental. O aluno precisa saber se adaptar ao ambiente escolar. Então, hoje, o seu aluno tem síndrome de Down, ele não fica 5 minutos dentro da sala de aula sem pegar uma birra, sem sair da sala correndo, né, sem bagunçar o coreto, atrapalhar todo mundo. Então, coloca lá como objetivo, qual vai ser o seu objetivo naquele momento? Que ele consiga ficar mais tempo concentrado numa atividade, e aí é claro que vai ter que ser uma atividade pensada para o nível dele, adaptada para o nível de aprendizagem dele e do interesse dele, porque não adianta eu trabalhar uma atividade com o meu aluno se ele não tem interesse. E outra coisa importante é que, às vezes, a pessoa com síndrome de Down, a gente costuma infantilizar demais, porque realmente, gente, cá entre nós, é fofinho demais, é uma delícia. Eu já trabalhei com aluno com síndrome de Down da educação infantil a rapaz já de 18, 20 anos com síndrome de Down. Eles são
maravilhosos de trabalhar. Eu sou apaixonada com as pessoas com síndrome de Down. Mas como eles são tão, assim, a maioria geralmente são muito afetivos, carinhosos, às vezes a gente acaba infantilizando. Geralmente eles têm uma baixa estatura, né? São um pouquinho mais gordinhos e tem um semblante mais infantil. Aí a gente acaba infantilizando aquela pessoa. Então você tem que tratar a pessoa com síndrome de Down, se ela é criança, eu preciso tratá-la como uma criança. Então, se ele é adolescente, eu preciso tratá-lo como um adolescente. Eu não posso chegar para um adolescente com síndrome de Down e falar assim: ô, gente, o que você tá querendo? Não posso fazer isso. Ele vai falar: uai, não gosta não, gente. Tenta fazer isso pra você ver. Eles não gostam não, eles querem ser tratados como rapazinhos e como mocinhas. Porque, na verdade, a deficiência, eu sempre falo, gente, a deficiência deles é intelectual, não é hormonal. E os hormônios ali da adolescência tá todo vapor e ele vai virar um adulto, vai virar, né, um jovem, um adulto. Inclusive tem até pessoas com síndrome de Down que se casam e têm filhos que não têm síndrome de Down. A gente precisa tratar de acordo com a idade. Então a gente voltando lá falando dos pré-requisitos comportamentais. Você precisa trabalhar esses pré-requisitos antes de trabalhar antes de chegar em si na alfabetização lá. Aliás, tudo que você estiver trabalhando vai ajudar para o desenvolvimento da alfabetização. Então, seu aluno tem que aprender a parar, sentar e olhar para você. E outra coisa importante que nós precisamos trabalhar com o aluno com síndrome de Down é a questão da consciência fonológica. Comprovadamente é o melhor abordagem para você trabalhar com aluno com síndrome de Down, é a consciência fonológica. O que seria essa consciência fonológica? É a consciência dos sons, ele prestar atenção aos sons das palavras. Ele tem que entender que tudo que eu falo tem um som, que toda palavra escrita, ela remete a um som. E que som é esse que eu tô falando? E aí a gente vai trabalhar rimas. Eu trouxe até aqui para vocês algumas atividades, para mostrar para vocês aqui, algumas atividades que você pode trabalhar com seu aluno com síndrome de Down. Então, na questão da rima, você vai trabalhar muito, gente. A rima ela é muito importante. São as palavras que terminam com sons iguais. Aí eu já vi professor dando aula assim, ó, rima são as palavras que terminam com sons iguais. É muito complexo. Você tem que lembrar que o seu aluno com síndrome de Down, ele tem uma deficiência intelectual, ou seja, ele tem uma dificuldade na aprendizagem, ele tem uma limitação cognitiva. Então, você dizer assim, são as palavras que terminam com sons iguais. Ele não vai entender. Faz a rima e mostra pra ele. Tem aquela brincadeira que a gente falava assim, é o João, cara de mamão. Brincadeira. É o Gabriel, cara de pastel. Ou então aquela música, fui na feira comprar café, veio a formiguinha e subiu no meu pé. Aí eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. É uma brincadeira. Aí você faz cosquinhas no pé, você está brincando. E aí você vai trabalhando rimas. Tem muitas músicas, muitos jogos online, jogos de tabuleiro com rimas. E você pode trabalhar a rima no dia a dia em sala de aula. Independente da série que o seu aluno está, você pode trabalhar a rima com ele. Outra questão da consciência fonológica também, que é muito importante, gente, é a aliteração. Nossa, Verusca, que palavra é essa, aliteração? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu trouxe aqui, ó. Então, olha aqui. A aliteração são os sons iguais das palavras. Então, bala, quando eu falo bala, eu tenho o mesmo som de banana. E é importante, gente, ele vê você movimentar, né? Tem até o método das boquinhas que ajuda muito. Ele vê a sua boca, ele vê a sua expressão. Agora com as máscaras fica um pouco difícil, mas tem uma máscara, né? Se precisar usar a máscara, tem uma máscara que ela mostra assim, ela é transparente. Às vezes soltando as palavras. Então você vai trabalhar aqui, olha. O meu aluno com síndrome de Down era muito esperto e aprendia tudo muito rápido. Quem tá falando aqui é a Alexandra. Provavelmente, Alexandra, o seu aluno com síndrome de Down,
ele tinha uma deficiência intelectual leve, ou seja, ali o nível cognitivo dele devia ser bem limítrofe. Então vamos pensar que tem pessoas que não têm deficiência intelectual e ela tem um QI, né, que é um coeficiente de inteligência abaixo da média. Ela tem um coeficiente de 80, de 75. E quem vai medir isso, né, são os profissionais da área da saúde, os psicólogos que fazem essa avaliação. Nós, professores, não fazemos avaliação diagnóstica. Então essa avaliação, esse aluno já vem pra gente com essa avaliação feita. Então você vai trabalhar a aliteração com o seu aluno. A aliteração são os sons iniciais das palavras. Bala tem o mesmo som de banana. Ilha pode ser uma letra ou uma sílaba. Ilha, que tem o som de igreja, que tem o som de irmã. Isso é muito importante. Aí você vai fazendo brincadeiras. Então você pode mostrar imagens. Você mostra imagem de banana, imagem de bala e pergunta qual dessas palavras que quando você fala começa assim com um som igual, ó, que você faz esse movimento com a boca, ó, bala, banana. Ele vai começar a perceber. No início vai ser difícil para ele perceber, mas você vai fazer junto com ele. Você vai fazendo junto com ele. Aí a gente vai lembrar da zona de desenvolvimento proximal que Vygotsky tanto falava e que eu adoro. Ele fala que existe o conhecimento real e o conhecimento potencial. Ou seja, o que eu sei hoje e o que eu posso vir a saber. E entre esse desenvolvimento real, que é o que eu sei, e o desenvolvimento potencial, que é o que eu posso vir a saber, existe uma zona, um espaço, um intervalo aí, que ele chama de desenvolvimento proximal. E eu, professora, você, professora, monitora, profissional de apoio, você vai atuar nessa zona. Então, você vai fazer junto com ele. Então, hoje eu faço junto com o meu aluno. Se ele conseguir fazer junto comigo, depois ele vai conseguir fazer sozinho. Eu vou até falar daqui a pouco para você sobre a questão do andaime. E aí, você vai fazendo esse trabalho junto com o seu aluno, que é a aliteração. Então, nós já falamos aqui de rimas, o trabalho com rimas é extremamente importante para alfabetizar qualquer aluno, mas se for um aluno com síndrome de Down, vai ser mais importante ainda. E o trabalho com aliteração. Vou falar também da importância de você trabalhar a questão de palavra dentro de palavra. Isso tudo aqui, gente, com muitas imagens, tá? Então, olha assim, olha aqui, eu mostro para o meu aluno a palavra soldado. Olha só, presta atenção. Quando eu falo soldado, parece que tem outra palavra, parece que eu tô falando outra coisa aqui junto, olha. Soldado. E você vai falando, presta atenção, olha se eu falar, se eu tampar esse pedacinho, soldado. Soldado. Ou eu ouvi a palavra o que? Dado. Ah, então aqui dentro da palavra soldado tem a palavra dado. Isso tudo mostrando. Você mostra uma imagem de soldado, você mostra uma imagem de dado. E aí você pode falar, olha, gente, tem outra palavra aqui escondida aqui dentro, olha. Eu falei dado, mas tá falando se eu falar sol. Olha o sol, mostra a imagem do sol. Aqui você está trabalhando palavra dentro de palavra. E aqui você pode trabalhar muito. Olha aqui, ó. Você trabalha aqui, ó. Mão. Qual palavra tem aqui dentro? Olha, a palavra mão. E aqui você está fazendo a associação da palavra escrita com a imagem. Então, nessa mesma palavra escrita, ela pode aparecer em duas imagens. Numa mão e a mão, um desenho, uma foto, uma imagem de mão. E aqui é a mesma coisa, olha, sapato. Então aqui dentro, olha, eu tenho pato. E esse trabalho eles adoram. Se você fizer isso de maneira bem lúdica, o seu aluno vai se divertir demais. Fivela. Aqui dentro tem vela. Esse trabalho, gente, não é só para o aluno com síndrome de Down, não. É para todos os alunos que estão em fase de alfabetização. Você precisa trabalhar essa consciência do som, para ele começar a prestar atenção nos sons que ele está ouvindo, ter a consciência sonora, tá?
Então ele tem que entender que a letra tem um som. Cada letra que eu falar, ela tem um som. Quando você trabalha com um aluno com síndrome de Down e você fala aqui, ó, o B com A, ba, B com E, bé. Para ele fica muito aleatório. Ba, só a escrita não tem sentido para ele. Mas quando você fala que ba tá dentro de bala, de banana, e faz o som ba, ele consegue assimilar. Lembra que nós falamos que a pessoa com síndrome de Down, ela tem uma boa memória visual, ele consegue se lembrar? Então, às vezes ele não sabe nem falar direito, mas ele mostra. Tive um aluno com síndrome de Down e eu estava trabalhando consciência fonológica com ele. Ele tinha muita dificuldade, ele ouvia a palavra bala, ele entendia que eu estava falando bala, ele mostrava a escrita de bala, mostrava o desenho de bala, mas na hora de falar, não conseguia posicionar a língua no local correto. Então é um trabalho muito grande que a fono vai realizar com ele, né? Para que ele possa desenvolver habilidades, né? Verbais aí para ele conseguir falar. E também pode ser que alguns não vão conseguir falar e você pode estar utilizando a comunicação alternativa aqui, tá? Então aqui nós já falamos hoje da consciência fonológica, que é a rima, a aliteração e palavra dentro de palavra. E também você vai ter que enriquecer o vocabulário do seu aluno. Como que você enriquece o vocabulário de um aluno, gente? Do jeito que você enriquece o vocabulário de qualquer aluno. Contando histórias, contando fábulas, portadores de texto. Então eu pego textos variados para trabalhar com o meu aluno. Eu vou pegar vários tipos de texto. Eu vou pegar uma conta de luz. Ó, gente, se pegar a conta de luz para o professor, ele tá chorando, ele vai chorar, né? Eu choro quando pego a conta de luz. Então você vai pegar a conta de luz, você vai pegar um cartão de mototáxi. Aí o cartão, para que será que serve esse cartão? Quem que usa esse tipo de cartão? Um cartão de médico, né? Você pode usar variedades de portadores de texto. Tudo, um panfleto de supermercado. E aí você vai enriquecendo o vocabulário. Você enriquece o vocabulário também com músicas, com todo tipo de trabalho que envolver a leitura e escrita de maneira mais lúdica que você puder. Gente, é muito gostoso você aprender brincando. Aprender brincando facilita muito a aprendizagem, porque quando a gente está brincando, a gente está se divertindo, envolve a questão afetiva. E quando a gente coloca muita emoção na aprendizagem, aquilo ali marca. Tudo aquilo que você colocar muita emoção, aquilo fica marcado na sua... Você não esquece. Vou dar um exemplo para vocês. Todos os dias, quando eu saio da escola, eu passo numa ponte para chegar aqui em casa. Na verdade, um viaduto. E esse viaduto, geralmente, tem um congestionamento. Geralmente, eu fico parada lá. E eu já passei por esse viaduto não sei quantas milhares de vezes. Mas eu me lembro de uma vez em especial. Eu me lembro muito de uma vez que eu passei e fiquei parada nesse congestionamento. Mas por que eu me lembro desse dia especial? Porque nesse dia houve uma emoção muito forte ali. Eu tive uma conversa muito gostosa. Sabe quando a Amanda minha filha, tinha 5 aninhos? E naquele momento eu fiz um exercício que uma amiga minha tinha me ensinado, que é de viver o presente. Ela diz assim, Verusca, a maioria das pessoas não vive o presente. Ela vive o passado e ela vive o futuro. Então o tempo todo ela tá pensando no que aconteceu ou no que vai acontecer, mas esquece de viver o que está acontecendo. Faz a experiência de tentar viver o presente e você vai ver como você vai ser grata. E aí naquele dia eu tinha decidido que naquele final de semana eu faria aquela experiência de viver o presente. E aí naquele dia, já de cara que eu comecei a minha experiência, eu caio no congestionamento gigante. Parece que tinha acontecido um acidente e eu fiquei presa ali naquele viaduto. E aí eu falei, vou viver o presente. Olha só, eu tenho uma filha. Eu sonhei um dia ter uma filha e hoje ela está no carro aqui comigo. Um dia eu sonhei que a minha filha iria estudar e eu estou buscando ela da escola. Um dia eu sonhei que eu teria um carro. Como eu queria Calma. Quantas vezes eu desejei ter um carro e hoje eu tenho e minha filha está comigo. Eu estou aqui dentro do carro, nós estamos com saúde, estamos bem, ninguém se machucou. E ali eu consegui viver o presente. Eu vivi aquele momento tão intenso que eu não esqueço aquele dia.
Eu lembro, gente, de como que estava o sol naquele momento, como que estava, sabe, o horizonte. Eu me lembro da fila de carros. E por que tantas outras vezes eu passei por aquele mesmo lugar e eu não me lembro de ter passado? Aliás, muitas vezes eu dirijo e chego num lugar e falo assim, gente, só posso ter vindo para cá no piloto automático, eu não sei nem por onde eu passei, eu não vi nada, porque não envolveu emoção. Aquilo que não envolve emoção, a gente esquece com muita facilidade, mas aquilo que envolve emoção, aquilo fica gravado na nossa mente, tanto as boas quanto as ruins. Aliás, as ruins têm um impacto às vezes muito maior. Então, quanto mais emoção você colocar no trabalho que você vai desenvolver com o seu aluno com deficiência, com síndrome de Down, no processo de alfabetização, para ele rir, para ele ficar feliz, para ele bater palma, quanto mais emoção você colocar ali naquela música, você conta uma história, você coloca um chapéu e você canta aquela música, o seu aluno vai se encantar com você. E aquilo ali vai marcar. Todas as vezes que ele lembrar daquele momento, ele vai lembrar, foi naquela hora que ela ensinou uma rima eu aprendi. Marca a emoção do seu aluno. Faça a diferença na vida dele através das vivências da emoção que você pode proporcionar e fazer a diferença na vida do seu aluno. Então, nós já falamos aqui sobre a questão da emoção, que ela é importante também no processo de alfabetização. E vamos continuar aqui. A gente também, uma coisa muito importante para trabalhar com aluno com síndrome de Down, a gente trabalha baseado no acerto, gente. A gente não pode inventar moda, trabalhar baseado no erro. A gente, na pedagogia, a gente sempre aprende. Deixa o aluno escrever do jeito dele. Ele está construindo o saber. Gente, nós não estamos falando de alunos típicos. Nós estamos falando de aluno com deficiência intelectual. Nós estamos falando de um aluno que ele tem uma deficiência, ele tem uma síndrome de Down. Esse aluno, ele vai precisar de aprender, mas ele não vai aprender errando, porque quando ele erra, ele vai memorizar aquele erro e não o acerto. Então, a aprendizagem, ela tem que ser baseada no acerto. Você faz junto com o seu aluno, né? Até nos Estados Unidos fala a questão do andaime, ou seja, eu aprendo algo e para aprender o próximo, eu tenho que ter aprendido pelo menos 70% do que foi ensinado aqui. Então você fez um trabalho com ele de rimas, aí você trabalha mais de uma vez, porque trabalhar uma vez por semana a rima, quando chegar na semana seguinte, ele já esqueceu. Então você vai ter que trabalhar rimas com ele, trabalha o desenvolvimento trabalhou com esse seu aluno, trabalha novamente a rima com a música, a rima mostrando através de imagens, reforçou, percebeu que ele aprendeu, aí eu vou trabalhar outras coisas com ele, eu vou trabalhar a literação, eu vou trabalhar palavra dentro de palavras, eu vou avançando. Então ele vai ter um aprendizado baseado no acerto. Então para isso, muitas vezes, você vai ter que fazer junto com ele. Você faz junto com o seu aluno. Depois você vai fazer, se precisar, você pode mostrar o exemplo, olha, é assim que é para fazer. Porque senão, gente, se uma vez ele aprendeu que escrever casa, escreve com Z, o som é de Z, ele aprendeu com o som de Z, e depois ele vai entender quando ele for aprender gramática que é com S. Não, gente. Para esse aluno, não, ele tem que saber como escreve casa corretamente desde a primeira vez. Ele precisa aprender baseado no acerto. Então não viaja na maionese não. Já vai ajudando o seu aluno a trabalhar junto com ele. Você vai pegar na mão do seu aluno se precisar no início. Depois você vai diminuindo aí a sua... Primeiro você pegou na mão do seu aluno. Depois pode ser que você pegou no braço dele. Olha, aqui que escreve. Toca no ombro. Ou então dá uma ordem verbal. Olha, vamos fazer assim. Escreve aqui. Procura. Dentro dessa palavra tem escrito outra palavra. Vamos fazer junto. Certo? Então, aprendizagem baseada no acerto. E também, para trabalhar com um aluno com síndrome de Down, eu tenho que trabalhar a instrução direta. Até já adiantei falando aqui, né? Que é fazer junto com o aluno. Primeiro você faz junto com ele. Viu que ele dominou? Na próxima vez você mostra um modelo para ele.
Ah, agora com o modelo ele domina? Na próxima vez, vê se ele consegue fazer sozinho. Ah, ele não conseguiu fazer sozinho? Não, ele ainda está precisando do modelo? Eu volto com ele, trabalho o modelo. Ah, ele com o modelo ainda não está conseguindo? Volto e faço junto com ele. E assim, cada andaime você vai fazendo esse processo, né? Cada andaime, cada nova aprendizagem, cada novo aprendizado, eu faço uma instrução direta, eu faço junto com ele, depois ele faz com o modelo e depois ele faz sozinho. E aí você vai vendo, aprendeu isso? Aí eu vou evoluir. Então é etapa por etapa, sem pressa, com muita alegria, porque vai ser prazeroso esse trabalho, vai ser possível. Eu agradeço a vocês por estarem comigo até agora, eu agradeço demais. Eu tô querendo, né? Eu vou fazer 2 lives por semana, vai ser uma na terça e uma na quinta. Então, toda terça e toda quinta, se Deus quiser, nós vamos ter lives aqui. Todas as lives, os temas vão ser voltados para a inclusão do aluno com deficiência na escola através da adaptação curricular. Porque eu volto a falar, não tem como você incluir um aluno com deficiência se você não adaptar o currículo. O que adianta? Você conseguiu que o seu filho, o seu aluno estivesse dentro da sala de aula, mas ele está lá dentro da sala de aula, ele não entende nada, ele não sabe nada do que o professor está falando, não tem uma atividade pensada para o desenvolvimento específico dele, ele está lá, colorindo, pintando, ou correndo pela sala, ou saindo da sala. Ele está incluído de verdade? Não está incluído. Ele vai estar incluído de verdade quando o currículo for pensado para ele, quando ele chegar lá dentro da sala e tiver um professor preparado para trabalhar com ele e tiver uma atividade elaborada, ajustada ao nível de desenvolvimento do aluno. Isso sim é inclusão de verdade, tá? E eu quero contar uma história para vocês. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, e se eu contei, eu vou contar de novo. Que eu acho ela muito importante, eu acho ela uma história muito linda, que é a menina dos olhos azuis. Era uma vez uma menina que tinha lindos olhos azuis. E um dia, ela estava lá na escola, a professora resolveu olhar para ela. Ela tinha os olhos azuis igual de uma amiga minha, Alexandra. Parece assim, um oceano de tão bonito, um oceano de Cabo Frio, do Caribe, de tão azul que são os olhos. A professora olhou para aquela menina e disse assim: essa menina tem os olhos muito bonitos. Gente, eu tenho um vestido azul lá em casa, é um vestido lindo. Sabe o que eu vou fazer? Ninguém usa aquele vestido, eu vou dar pra ela, eu acho que serve nela. E deu o vestido pra menina. A menina ficou tão agradecida, ficou tão feliz com aquele vestido. E sabe o que ela fez? Ela levou o vestido pra casa e mostrou pra mãe. Mãe, olha o que a professora fez pra mim, mãe. Que coisa linda, ela me deu esse vestido. A mãe ficou, gente... Ô, gente, quando alguém gosta da gente, a gente gosta da pessoa, mas quando alguém gosta do filho da gente, a gente gosta mais ainda, não é? E essa mãe, ai meu Deus, mas ficou muito lindo esse vestido. Mas você tá muito descabelada, né, pra você vestir esse vestido. Nós vamos dar uma penteada nesse cabelo, vai tomar um banhozinho. Aí a menina tomou um banho, penteou o cabelo e ficou tão linda, gente. Mas ficou tão linda, nessa hora chega o pai do trabalho. O pai olha e fala, meu Deus, mas minha filha tá muito linda. Gente, que menina linda que esse vestido ficou uma princesa, mas essa casa tá caindo aos pedaços, tá muito feia, essa casa não combina com essa menina, não. Vamos arrumar a cerca? Aí o pai resolveu arrumar a cerca que tava caída, ó, fazia um tempão que aquela cerca tava caída. Aí ele resolveu pintar a fachada da casa. A mulher empolgou, resolveu, enquanto ele arrumava a cerca, ela cuidou do jardim, e quando foi ver, a fachada da casa tava uma gracinha. Tiraram os pneus velhos, umas latas que estavam entulhadas, e o quintal ficou limpinho. O vizinho do lado viu e falou assim, gente, não é que fazendo pouco ele conseguiu fazer essa casa ficar bonita, e a minha aqui do lado tá horrorosa, já sei o que eu vou fazer, eu vou limpar minha casa também. E aí o vizinho do lado arrumou a cerca, e arrumou tudo, e a casa ficou bonita. O vizinho do outro lado ouviu e falou, você acha que eu vou ficar para trás? Vou não. Arrumou a cerca, fez o jardim, pintou a casa e aquele lado de cá do quarteirão ficou todo bonito. Aí os vizinhos do lado de lá do quarteirão viram que o lado de cá estava todo bonito e falou assim, gente, esse lado tá muito bonito, vamos fazer também? E os vizinhos do lado de lá começaram
Aquele mutirão, quando foi ver, gente, aquele quarteirão todo estava lindo. Aquele quarteirão todo estava com as cercas arrumadas, os jardins bonitinhos, as casas pintadas com cal. Mas fez uma diferença. E aí, passando um vereador por lá, ele olhou e falou assim, gente, essa rua é diferente, esse quarteirão é diferente desse bairro. Olha só o capricho desses moradores, não tinha nem luz elétrica naquela rua. Ele falou assim, não, nós vamos fazer vamos pedir lá ao prefeito para trazer eletricidade aqui para essa rua. E foi eletricidade para aquela rua, para aquele bairro, para aquela cidade. E transformou a vida de um monte de gente naquela cidade, naquela região. Foi impactado. Todo mundo foi impactado por causa de quê? Porque uma professora viu que tinha uma garota de olhos azuis. E você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida do seu aluno. Quando você olhar para os olhos dele e ver que ele tem potencial de aprender. E quando você vê que ele consegue aprender, que ele vai se alfabetizar, você vai acreditar nele. Essa família vai ver que você acredita e você vai mudar, gente, o seu aluno. Você vai mudar cada aluno. Se tiver 4 pessoas em casa, você está mudando ali 4 pessoas. Você está impactando a vida de gerações. Nós, professores, temos um papel extremamente importante. Nós formamos vidas, nós trabalhamos com gerações de pessoas. E o nosso legado, gente, ele fica, tá? Nós ficamos para a história. Essa semana eu recebi 2, um dia e outro no outro, de 2 alunos que foram alunos meus na educação infantil. Teve uma que me falou, você, Verusca, foi minha professora há 17 anos atrás. Eu até fiquei emocionada. E diz ela que eu fui uma inspiração. Ai, gente, eu detesto chorar porque minha voz ficou horrível. Que raiva. Mas, então, eu impactei. Eu choro, me dá uma raiva de chorar. Vocês vão se acostumando comigo, viu, gente? Quando eu fico emocionada, eu vou chorar. É assim a Verusca. Então, você pode impactar. Peraí. Até fez barulho. Olhe para o seu aluno e faça a diferença na vida dele. Tendo ele deficiência ou não. Eu fico muito triste quando eu vejo professores que falam assim, esse aluno aqui tem deficiência e nem pensa nele como alguém que tem direito à aprendizagem. Gente, me desculpe. Na próxima eu não vou chorar. Eu não quero chorar. Ó, vou encerrar. Grande beijo. Até a próxima.